Amém, irmãos? Graças a Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos. Amém. Que Deus dê uma tarde de domingo abençoada a todos. É o que eu desejo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos entrar nas Escrituras, amados. Em Gênesis capítulo 1, versículo 11. Graças a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Está escrito: E disse Deus: produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradeço, Senhor, por tua palavra, ó Deus, por mais uma vez estar presente em meio de seus filhos, ó Pai, trabalhando, mexendo com o entendimento deles, ó Pai, para que os mesmos possam conhecer a sua origem, para que possamos saber aonde estávamos, Senhor. Pai, oro por cada um de seus filhos nesse momento, oro pelos irmãos da cidade de Itatiba, oro pelos irmãos da cidade de Itapuí. Pai Santo, oro pela minha família, ó Deus. Pai Santo, apresento diante de Ti, ó Pai, o irmão Marinho e a irmã Úrsula, ó Deus, que o Senhor possa estar com eles nesse momento, ó Deus, guardando, livrando do mal, ó Pai. Que o anjo do Senhor possa continuar acampando ao lado daqueles que o amam e o temem, ó. Essa é a minha oração, ó Deus, não só por um, mas por todos os filhos do Senhor em redor de todo o mundo. No nome de Jesus Cristo, agradeço, ó Pai, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está sobre a terra, nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Bem? Então Deus tem dito em sua palavra, em Gênesis que é o capítulo semente, o livro semente, tudo que você vê hoje já foi plantado, estava em Gênesis. E quando foi dito, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Cuja semente está nela sobre a terra. Então a semente já está na árvore sobre a terra. Essa semente já está. Então houve uma árvore chamada Adão. E dessa árvore saíram duas árvores. Duas sementes saíram ali, germinaram, se tornaram árvores. E essas duas sementes, cada uma delas geraram ou produziram de acordo com a sua espécie. Então, se estamos falando de Gênesis, que é o livro semente, o início de tudo,
Então você tem que entender que Caim não era semente de Adão. Porque foi dito que produza cada semente ou cada árvore fruto segundo a sua espécie. Caim não podia entender o plano de Deus, não podia entender o próximo passo de Deus, porque Caim não era da espécie de Adão. Que produz a árvore conforme a sua espécie. A serpente tinha que produzir a espécie dela. Caim só podia saber coisas de seu pai, a serpente. Por isso que ele não podia produzir aquilo que Adão produzia. Ele não podia ter o entendimento da palavra que Adão tinha. E de Adão saiu dois rapazes ali. Um era semente de Adão, um era a espécie semente de Adão, e outro era a espécie ou semente da serpente. Então, cada um desses dois rapazes agora, eles tinham que produzir a sua espécie. Tinham que produzir. Porque é a ordem, a lei da reprodução. Deus não fica dando ordens. Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem para a lua, e a lua continua seguindo essa ordem até hoje. Deus não precisou repetir o que ela precisava fazer. Deus fala a palavra, e aqueles que captam a palavra de Deus, eles permanecem nela, com ela. O sol deu a sua luz e não apagou, continua dando sua luz. As árvores continuam dando fruto. E Deus diz que produz a árvore conforme a sua espécie, frutos conforme a sua espécie. E Caim não teve a mesma revelação que Abel teve. Não teve a mesma fé que Abel teve. Fé é uma revelação. Porque ele não era da mesma espécie de Abel. Adão produziu a sua espécie, e da espécie de Adão veio Abel. Da espécie da serpente veio Caim. Houve um cruzamento ali. Mas a semente de Adão, ela teve o mesmo entendimento que Adão teve. Ela teve a revelação da palavra de Deus. Amém? Em Hebreus 11, versículo 4, está escrito: pela fé, ou revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, por revelação, a semente correta ofereceu a Deus um sacrifício correto, um sacrifício mais importante. Por revelação. Por revelação, só até o dízimo é somente por revelação. Quem não tem revelação nem dizima. E quando dizima, dizima errado. Você não tem que dizimar quando está tudo bem. Deus não disse isso. Olha, irmão, olha, você tem que dizimar quando estiver tudo bem. Não estamos falando sobre isso. Estamos querendo dizer que tudo envolve uma revelação. Abel pegou o melhor cordeiro que ele tinha, porque ele era semente original, semente de Deus, semente de Adão. Então a semente de Adão tinha que produzir os frutos de Adão.
A semente da serpente produziu os frutos da serpente. Entenda isso. A gente comenta essas coisas preocupado, somente para ajudar. Nada além disso. E o sangue de Abel até hoje fala. Ele alcançou um testemunho de Deus que era justo. Justo. Diante de Deus. Você observa que quando o que você oferece para Deus, diante da revelação, quando aquela coisa, aquela oferenda correta, chega diante de Deus, você é justificado por aquilo. Tem muitas pessoas até hoje que não são justificadas pela palavra de Deus. Dê a Deus o que é de Deus e ao diabo o que é do diabo. Eu não quero levar essa vida, estou devolvendo. Eu quero viver uma vida pautada. Eu quero viver uma vida cristã. Eu quero viver uma vida de acordo com a vida da semente de Deus. Amém? Graças a Deus. E ainda em João, vamos em João 8:44, onde Jesus está falando com as pessoas mais religiosas, os fariseus daquele tempo. Eram os mais religiosos que existiam. Olha a conversa de Jesus com esses grandes homens, esses grandes líderes. Jesus disse em João 8:44, Jesus disse: vós sois do vosso pai o diabo, e quereis fazer a vontade de vosso pai. Gente, Jesus estava dizendo para essas pessoas que elas eram semente do diabo. Elas não faziam parte da semeadura de Adão. Porque não é isso que está em Gênesis? E produz a terra sementes, ervas, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, está na árvore, sobre a terra. Então, da árvore da serpente, veio esse grupo de pessoas religiosas, que achavam que estava fazendo a vontade de Deus. Jesus estava dizendo para elas que elas eram de outra semente. Elas eram de outra árvore. Elas não podiam oferecer a Deus aquilo que Deus precisava. Você só oferece a Deus aquilo que Deus precisa se você fazer parte da semente ou da filiação de Deus. Da filiação dele. E Jesus continua dizendo para essas pessoas, quando ele diz: vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis fazer a vontade de vosso pai. Vocês são de outra semente. Vocês são da semente de Satanás. Vocês não têm a revelação da palavra. Ele continua dizendo: ele foi um assassino desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, aqueles que são da semente errada, da semente do assassino, que Jesus está dizendo aqui, Jesus está dizendo que é impossível essas pessoas se firmarem na verdade. Elas ficam na verdade, continuam congregando na verdade, até um período de tempo. Até um período de tempo. Mas quando eles são cobrados, eles saem da presença de Deus. Eles não aceitam ser cobrados. Uma das piores coisas do ser humano hoje, as pessoas não gostam de ser contrariadas. Observa que quando a pessoa ela diz alguma coisa para você, e aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, ou com um determinado tipo de vida, né? E se você contrariar essa pessoa, você dizer: olha, esse seu pensamento, fulano, não está certo. Essa sua maneira de pensar não está certo.
você está agindo errado. Você está contrariando aquela pessoa. E ela não vai suportar aquilo. Então, a diferença dos filhos de Deus para os filhos de Caim é que eles aceitam ser contrariados. Sabe por quê? Porque eles creem que aquela pessoa que está conversando com ela ali está posicionando ela na palavra de Deus. Está levando ela para um entendimento que ela não tinha. E quando você coloca na sua cabeça que aquele seu entendimento está certo, se você não é uma semente de Deus, você vai ficar contrariado e não vai aceitar aquilo. Aí você vai pegar e vai procurar um lugar mais fácil, um lugar onde não exigem muito de você. Ele foi um assassino desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Por que não há verdade nele? Quando ele profere mentira, não aceita a verdade, não aceita ser contrariado. Profere mentira. Fala do que ele é próprio. Ele tem um pensamento formado, aquilo já é próprio dele. Porque é mentiroso e pai da mentira. Ele não aceita a verdade. Ele é a semente mentirosa, a semente da mentira. Não aceita ter o entendimento mudado para a verdade. Observa que quando a pessoa conta um político, ele mente para as pessoas descaradamente. E aquela mentira que vai fazer com que você fique entusiasmado com aquilo. E vai achar que realmente aquele homem ele tem a solução para o país que você mora, ou a solução para a cidade, ou para o bairro que você mora, quando é um vereador ou um deputado. E você acredita naquela mentira. Porque tem muito tempero, a mentira é temperada, tem muitas coisas boas e você acredita. Mas a verdade não tem tempero nela. A verdade ela é pura. Não pode ter sal demais ali. Ela é pura. O Espírito de Deus ele é puro. Em Gênesis 4, versículo 3, está escrito ao 9, está escrito: E aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus aceitou a oferta de Abel. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. É isso que acontece com a semente que não é semente de Deus. Semente que não é da espécie de Deus. Quando você cobra ela, diz para ela o que ela precisa fazer, ela fica chateada com você. O semblante dela cai. Ela já não tem mais aquele apreço, aquele carinho por você, porque você é uma pessoa chata, uma pessoa exigente. É isso que aconteceu com Abel aqui. Ele achou que Deus estava exigindo demais, porque ele estava levando os melhores frutos para Deus. Então, muitas vezes as pessoas, só porque elas fazem determinada coisa na igreja, ela acha que você tem que passar a mão no que ela faz. Entende? Às vezes você vai ter você separa um determinado assunto para a igreja, a pessoa te liga, ela fala assim: olha, não prega carapuça na igreja. Cuidado, vou levar fulano na igreja hoje, mas cuidado para não pregar carapuça na igreja. Irmãos, quando a pessoa ela não é predestinada na palavra, tudo que você pregar é uma carapuça para ela.
Tudo que você pregar, ela vai ter aquilo como uma perseguição contra ela. E é dessa forma que a semente de Caim age. O semblante cai quando você fala determinada coisa que é necessário ser falado, e o semblante cai. E descaiu-lhe o semblante. Ficou bravo com Deus. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que você está irado, Caim? E por que descaiu o seu semblante? O que eu fiz para você, Caim? Além de ser sincero, honesto com você. Por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel. E o matou. E disse o Senhor a Caim: aonde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador de meu irmão? Observa que Deus estava conversando com essa semente, que não fazia parte da semente predestinada de Deus. Deus perguntou: onde está o seu irmão? Ele disse: meu irmão não é responsabilidade minha. Não sou eu o guardador dele, não sou eu que guardo ele, não sou eu que tomo conta dele. Vocês estão observando o que significa uma pessoa ser contrariada? Quer descobrir aonde está o espírito de Caim? O espírito da serpente? Tenta contrariar uma pessoa dentro da igreja. Você vai contrariar a pessoa não falando dela, mas pregando a palavra, advertindo os erros dela. Aí o semblante dela vai cair. Ela vai se sentir contrariada dessa mesma forma que eu estou lendo para vocês sobre Caim. Caim estava dizendo para Deus: meu irmão é responsabilidade sua, não minha. Eu não estou nem aí por ele. Você aceitou a oferta dele, não a minha. Ele é coisa sua, não minha. Está entendendo o que é uma pessoa que não gosta de ser contrariado? O que significa uma pessoa que não faz parte da semente predestinada? E Deus tem nos predestinado. Você faz parte de uma semente original. A árvore é Adão, dali tinha que sair a espécie dele. E você já estava lá. Você já estava lá. Você chegou até aqui pela corrente do tempo. Houve uma corrente do tempo, uma dispensação do tempo. E hoje você germinou, você está aqui. Então, se você é a semente de Adão, da mesma forma que Abel foi, da mesma forma que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, hoje, nesse tempo de dificuldades, onde muitas pessoas têm dificuldade em compreender a palavra de Deus, existem outros Abel hoje, você é um deles, que tem oferecido a Deus uma oferta, um testemunho mais importante do que os Caíns desse tempo que você está vivendo. Por que isso? Porque produz a cada semente de acordo com a sua espécie. Não tem como você não produzir de acordo com a espécie de Adão. Porque você é parte dele. Você estava naquela árvore.
Não tem como uma árvore, um pé de maçã gerar pera. Não tem como um pé de laranja gerar limão. Não tem como uma ovelha ela gerar um cachorro. Um cavalo gerar uma vaca. Produza cada árvore, cada semente de acordo com a sua espécie. Então, se você estava naquele ser, naquele primeiro homem, em forma de atributo, ia chegar um tempo que essa semente, que é você, iria se manifestar e você iria dar testemunho, você iria dar uma oferta correta para Deus. E os Caíns do dia, observa que os dois estavam na mesma igreja, chamada Eva, saíram da mesma igreja. E os Caíns hoje, muitas vezes, estão congregando no mesmo lugar. Só que um oferece a oferta correta. E Deus aceita. Outro vai oferecer uma boa oferta. E Deus não aceitará. E ele vai falar assim, olha, eu pensei que fulano me considerava. Eu pensei que eu era bem aceito nesse grupo da mensagem. Nós não somos um grupo da mensagem. Nós somos um povo eleito de Deus. Quando você fala de grupo, o irmão Brana diz, não formem grupo secretamente. Nós somos pessoas livres. Somos sementes de Deus e Deus está aqui cuidando de sua semente, cuidando de suas árvores para que dê frutos. Que frutos são esses? Frutos dignos de arrependimento. Dignos de arrependimento. Não é simplesmente dizer eu sou um cristão, mas o seu testemunho é um testemunho correto? A sua vida, ela está falando realmente aquilo que você diz que é? Observa quando você está fora ou longe de seus irmãos, não tem ninguém olhando você mesmo. Mas aquele que diz produz a árvore de acordo com a sua semente, se a sua semente ela é original, ela é a semente de Deus, você pode estar em qualquer lugar. Por mais que a tentação venha sobre você, aquilo possa estremecer você, porque a tentação às vezes é muito forte. Mas só que Deus chega e te dá uma injeção da palavra e rapidamente você se recupera. Você não deixa aquilo te abater, não deixa aquilo te derrubar. Não deixe que seus semblantes caiam quando Deus chegar e advertir você de seus erros, de suas falhas, de seus problemas. Somente os filhos da serpente não irão mudar seus pensamentos. Eles permanecerão do jeito que estão. Adão precisou colocar a sua semente ali. A semente precisava dar fruto. Você observa que a semente de Caim, da serpente, ela sempre perseguirá a semente original. A semente de Abel foi morta. E os Abel de hoje, eles são mortos também. Mas como que você é morto hoje? Muitas vezes é a pessoa falando da sua vida. Muitas vezes é a pessoa crucificando você por aquilo que você crê. Muitas vezes o maior problema da sua vida está na família. Está na família natural. Mas a sua verdadeira família é a família semente de Deus. Então, quando você for orar a Deus, ora pela família espiritual e ora pela sua família natural. Entrega a sua família natural diante de Deus, para que seja cumprida a vontade de Deus sobre ele. Amados, Deus nunca deixou seus filhos enganados. Por que nunca deixou enganado? Porque a revelação vem a eles. Pensa bem, Paulo nunca andou com os demais. E a mesma revelação, o mesmo entendimento, a mesma fé que os apóstolos tiveram, o apóstolo Paulo também teve. Quando Jesus se manifestou no meio daqueles irmãos,
Eles rapidamente captaram a palavra. Ficaram ao lado de Jesus, mesmo que não entendessem nada. Mas havia algo ali que os envolvia. E cada semente tinha que produzir a sua espécie. E no meio deles tinha um Judas. Judas tinha que produzir a sua espécie. E a espécie de traição, a espécie de morte, se manifestou naquele vaso. Muitas vezes você não tem que olhar para o homem, para o vaso. Você tem que olhar o que está habitando no vaso. Observe se aquilo que está habitando no vaso é algo que possa ajudar você no futuro. Na mensagem O Desvelar de Deus, o irmão Brana disse nessa mensagem, no parágrafo 72, ele disse: ele veio como filho do homem, o profeta, fazendo exatamente, mesmo aquela mulherzinha, em todo o seu pecado, lá no poço, ela o reconheceu. Ela disse: sabemos que o Messias virá, o qual será chamado de Cristo. É isto que ele fará. Vê? Ela reconheceu, porque ela era uma semente predestinada. Ela reconheceu aquela manifestação, porque ela era uma semente predestinada. Ela estava na primeira árvore. Aquela semente veio de geração em geração, de era em era, de época em época, de tempo em tempo. Até aquela semente predestinada está ali diante do Senhor. E reconheceu aquele ministério. E o William Branham diz porque ela era uma semente predestinada. O que estava em Abel estava nela. A perfeição que é Deus mesmo, a semente de Deus estava nela. E ela pôde reconhecer aquele ministério. Somente a semente predestinada reconhecerá o verdadeiro ministério. Sabe por quê? Porque ela não olha para o vaso. O maior erro do ser humano é olhar para o vaso. Você tem que olhar para a vida que está no vaso. Quando você olha para o vaso, você não percebe Deus em atuação. Deus fazendo um trabalho. Deus ressuscitando a sua semente. A palavra de Deus ela tem se manifestado justamente para que a semente possa germinar. Outras sementes não irão conseguir. Porque aquela semente produziu a espécie dela, a qual Jesus disse: vosso pai é o diabo e vocês querem fazer a vontade dele. Então elas não irão entender o ministério da palavra. Elas não irão entender a palavra manifestada para os seus dias. É somente para um grupo eleito, um grupo seleto. A semente que veio de geração em geração entenderá essas coisas. Então ela reconheceu, porque ela era uma semente predestinada. Então onde o restante deles não reconheceu isso. Eles não tinham nada para reconhecer. Eles não podiam. Eles não tinham nada para reconhecer. Eles não tinham representação. A representação que eles tinham era a representação dos pais deles. Mas quando Deus se manifestou, Deus se manifesta para a semente dele. E a semente de Deus entende essas coisas. É por isso que Jesus disse: Abraão viu meu dia. Abraão entendeu o meu dia. Abraão é uma semente predestinada. E nós somos sementes de Abraão, filhos de Abraão na fé. Então, esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor que diz: Abraão viu meu dia, ele está aqui hoje, manifestado nesse grande dia
para que você possa entender o dia dele. E esse dia é manifestado somente para a semente predestinada. O restante deles não reconheceu isto. Eles não tinham nada para reconhecer. Para começar, eles estavam em pecado. William Branham finaliza dizendo, eles estavam em pecado. O que é pecado? Pecado é incredulidade. Quando você se descrê da palavra, o pecado já está reinando sobre você. É somente a semente não de Deus que comete esses tipos de pecado. A semente de Deus é uma semente redimível. Nós somos redimível. William Branham diz que aquela mulher reconheceu aquele ministério porque ela era redimível. Deus está aqui porque existe um povo redimível. O mundo não pode chegar e dizer para você que a palavra está errada. Porque eles não conhecem, eles são uma semente totalmente diferente da semente que é você. Ah, mas aquilo que você crê é uma loucura. Não é que é uma loucura. É que você é um outro tipo de semente. Tem semente que ela não consegue germinar na presença do sol. Tem semente que tem que ser germinada num ambiente frio, gelado. Mas a semente do sol da justiça, quando ele paira sobre ela, ela começa a germinar. Ela começa a entender a sua natureza. A mesma natureza do sol está nela. A mesma natureza de Cristo está em você. E quando essa natureza de Cristo está em você, você começa a dar os frutos de Cristo. Você começa a andar como Ele. Você começa a dar testemunho da palavra. Aonde quer que você vá. Você não é crente só na igreja. Amém, amados? Continuando ainda na mensagem Desvelar de Deus, Mombrana diz essa mensagem, parágrafo 103 ao 104, ele diz, para que nós possamos encerrar, ele diz, então, os gregos não podiam vê-lo. Os gregos não podiam ver quem? Eles queriam ver Jesus. Senhores, queríamos ver a Jesus. Ele diz, os gregos não podiam vê-lo. Porque ele estava escondido deles. Ele estava escondido deles em um ser humano. A vida estava em um ser humano. Então as pessoas elas chegam para ver algo físico, algo palpável. E eles não puderam ver Deus, porque Deus estava escondido em um corpo de carne. Deus estava em um ser humano. Mas aqueles predestinados viram a Deus. Está entendendo? Somente os predestinados, a semente predestinada que pode ver a Deus. Isso entra em contradição com muitos pensamentos, porque Deus não pode ser visto e continua não sendo visto. Então, como que você vê Deus? Através do vaso. Porque o vaso está produzindo a vida, a semente. Que produz a semente de acordo com a sua espécie. Então a espécie está no vaso, a vida está no vaso, agora o vaso está produzindo o que está nele. A planta, a árvore está produzindo a vida que está nela. Ele estava escondido deles em um ser humano. Observe as suas palavras a eles. Se o grão de trigo cair na terra, Deus velado na forma de um homem, escondido a si mesmo deles. Eles podiam ver simplesmente um homem,
Mas aqueles predestinados viram a Deus. Um viu o homem e o outro viu Deus. Muitas pessoas vão ver apenas um pregador ali. Vai ver apenas um líder de uma igreja ali. O irmão Brana diz que Deus permite que o vaso erre, que o vaso cometa falhas, para justamente o eleito ou o que não é eleito observar aquilo. O que não é eleito, ele vai observar a tua falha e vai falar assim, não. Se ele fosse realmente o tipo de pessoa, ele não daria esse tipo de deslize. Ele não falharia nisso. Mas você está sendo testado. Outros viram Deus. Um viu um homem e outro viu Deus. Vê? E isto era Deus velado em um ser humano, fazendo ambos corretamente. Então Deus estava velado em um ser humano. O que é ser velado? O que é estar velado? É estar escondido. Uma coisa velada das pessoas é uma coisa escondida das pessoas. Então Deus estava velado em um ser humano, e aquele ser humano, como ele já era a espécie de Deus, a semente de Deus, a árvore de Deus, aquela árvore começou a dar os frutos da palavra. Aí era os frutos, a palavra, a vida saindo através de Jesus. Minhas palavras são espírito e vida. A carne para nada se aproveita. São palavras do Senhor. Mas a vida que está na palavra é a vida que irá resgatar aqueles que não têm esperança diante dos homens. O William Branham continua, ele diz, mas a sua fé está no que você vê. Você o crê de qualquer modo. Deus está velado em um ser humano. Ele estava naquela carne, e aquela carne era o seu véu. O véu foi rasgado, veja, para que Deus pudesse ser manifestado. O véu precisou ser rasgado para que a manifestação da palavra viesse, para que Deus pudesse ser mostrado a você. E hoje, aquele mesmo Deus que estava lá fazendo todas aquelas coisas, ele continua. A palavra continua. Mas como que essa palavra vai continuar? Como que o ministério, como que a palavra, o evangelho continuará sendo pregado? Através da semente original, através da semente predestinada. Tinha que haver um tempo para que a semente se manifestasse. Então, uma vez que essa semente manifestou, a vida da semente tem vindo. A vida tem vindo para que a semente agora possa produzir aquilo que está por trás dela. A vida agora tem que sair de você. A vida agora tem que sair dos filhos da semente, da semente original de Abraão, da mesma semente que estava em Adão, da mesma semente que Deus diz, produza frutos dignos de arrependimento. Somente os filhos de Deus podem produzir esse tipo de fruto. Demais sementes não produzirão, porque elas não sabem quem são teu pai, ela não conhece a tua origem. Mas Deus tem vindo nesse tempo final para mostrar para você quem é você, de onde você veio, para onde você vai voltar. Estamos no final de nossa história, amados. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada. Preste bem atenção aonde está a palavra de Deus hoje. Observe os vasos. Se estão falando a palavra correta. Se estão advertindo a igreja da maneira correta. Então, quando algo for falado na igreja, e aquilo for para melhorar, ajudar a sua vida espiritual, que você não tenha seu semblante como Caim teve o dele. Que você não tenha o entendimento da palavra,
um entendimento fora de foco, fora daquilo que Deus tem colocado diante dos filhos dele hoje. Estamos vivendo num tempo difícil. Vocês observam que tudo que era Satanás, que Satanás tinha, foi derramado nessa era final. Tudo foi derramado nessa era final. E tudo que Deus tem foi derramado nessa era também. É por isso que de muitos pregadores hoje é exigido mais. Tem que ser pregadores suficientes para poder converter os filhos de Deus. Então, quanto mais o pecado tem aumentado, mais os filhos de Deus, eles têm que se colocar debaixo das mãos de Deus, para que a vida possa ser levada através da semente original de Deus. Amém, amados? Somente a semente de Deus farão eco da palavra de Deus. Repetirão a palavra de Deus. Porque o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, e isso ele fez. E foi dito que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver tocando a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então existe um segredo que somente a semente predestinada captará. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê um final de semana abençoado, uma tarde de domingo abençoada a todos. Essa é minha oração, no nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém, amados. Amém, graças a Deus.